Você pode ficar tranquilo, irmão, que nem o curso errado você vai fazer. Nem relacionar com gente errada você não deve. Não, Deus vai te dar uma direção clara. Levanta a mão quem acredita em resposta específica de Deus. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: eu vou te dar uma resposta tão clara que você só vai para o endereço errado se você não seguir o GPS. Tem pessoas insistindo com aquilo que Deus não tem para elas, e tem outros desistindo daquilo que Deus não queria que elas perdessem. E o que eu vou te falar aqui é tão sério que você deveria escrever isso depois. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas tinham invadido o sul da cidade. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativa de lá todas as mulheres. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram a ninguém, nem pequeno nem grande. Então somente levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que ela tinha sido queimada e que suas mulheres e seus filhos haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, Aionã, Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Todo mundo repita comigo: mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga-me aqui uma estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor: perseguirei este bando? Conseguirei alcançá-lo? Duas perguntas. O Senhor respondeu: persiga o bando, porque certamente o alcançará e libertará todos os cativos. E Davi partiu. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui hoje vai falar sobre um episódio muito tenso, muito difícil que Davi passou. Davi estava vivendo um momento muito bom da vida no sentido de vencer. Davi desconhecia perder. Davi não sabia o que era perder. Davi só ganhava. Toda guerra que Davi ia, Davi ganhava. Davi ia encarar um gigante, vencia. Encarar um leão, vencia. Encarar um urso, vencia. Davi pedia para ele 100 prepulsos de filisteus, pastor José, trazia 200. Davi, ele pegou uma habilidade de vencer tão grande que ele quase que viciou em vencer. E Davi começou a vencer sempre, sempre. Nesta ocasião, Davi ainda estava sob a perseguição de Saul, então ele estava numa cidade dos filisteus que foi doada para ele. Essa cidade foi emprestada para Davi. Essa cidade chamava Ziclag. O rei teve uma guerra contra o próprio povo de Israel e Davi se sentiu na obrigação de ir, porque Davi estava morando lá no país dele. Davi então pegou seus homens e colocou à disposição do rei. E Davi saiu para mais uma guerra. Para que Davi saiu? Vamos lá, Davi saiu para mais uma. Irmão, quando você está acostumado a vencer, você já sai com certeza. Você já despede quem está em casa o seguinte: olha, minha esposa, meu filho, fique tranquilo, estou indo, vou vencer e volto. Eu estou indo para ganhar. Vocês podem me esperar que eu vou voltar. E quando eu voltar, vai estar tudo bem. Quando eu voltar, vai estar tudo certo. Desta vez vai ser como de todas as outras. Eu vou lá, vou ganhar, vou voltar. E quando a gente voltar, vocês vão estar aqui nos esperando. Porque esse é o nosso sentimento. Ninguém premedita
uma derrota, uma perseguição, uma invasão. Ninguém coloca na cabeça assim, pastor Josué, esse ano eu vou quebrar, esse ano eu vou falir, esse ano eu vou ter uma crise no casamento, esse ano eu vou adoecer, esse ano eu vou passar por uma cirurgia. Não, irmão, ninguém pensa isso. Não, nosso pensamento não é esse, o nosso pensamento é esse de Davi. E é o pensamento certo, vai dar tudo certo. Nós vamos vencer, nós vamos conseguir, nós vamos crescer, nós vamos ampliar. E o Davi sai. O Davi sai para mais uma guerra. Para que o Davi sai? Só que agora o Davi sofre algo que muitos de nós aqui, inclusive eu, já sofri. O Davi sai pela porta da frente para uma guerra. O inimigo não entra pela porta da frente, o inimigo vem pelo sul. O inimigo vem pelo caminho que Davi não esperava. Davi saiu por ali, ele entrou por ali. E o Davi agora, a cidade do Davi é invadida, saqueada, incendiada. Tudo que eles tinham de bens foram levados e a família foi levada de sequestro. Toda a família foi sequestrada, dos 600 homens que estavam com Davi. A Bíblia diz que 3 dias depois o rei libera Davi para voltar. Davi, ele está voltando com o mesmo sentimento que ele saiu. Aquele sentimento de voltar e encontrar tudo bem. Tem coisa melhor, irmão, do que você voltar para casa e encontrar tudo bem? Não tem sentimento melhor no mundo do que você chegar em casa e dizer, graças a Deus, está todo mundo bem. Não tem nada melhor do mundo que você fazer um exame e dizer, graças a Deus, tudo bem. Tem coisa melhor do que você tirar um extrato bancário e dizer, eita, eu estou bem. Fazer um exame médico, estou bem. Davi voltou com esse sentimento. Eu vou voltar e vai estar tudo certo. Eu vou voltar e vai estar tudo bem. Só que, pastor Josué, quando eles estão chegando de longe, eles veem uma fumaça subindo. E quando Davi e seus homens olham, a pequena cidade de Ziclag estava incendiada. Davi sofreu um ataque covarde. Por que covarde? Porque enquanto Davi e os homens estavam lá, o inimigo não foi. O inimigo esperou uma oportunidade, que as mulheres e os filhos e os bens estavam vulneráveis. Irmãos, nós temos um inimigo muito mau. Nós temos um inimigo que sabe que a gente é de carne e osso. Ele sabe que a gente tem sentimento, que a gente tem coração. Ele sabe que a gente ama. Ele sabe de quem a gente gosta. Ele sabe do que a gente gosta. Ele sabe o valor que damos ao que temos. E quando ele não pode te pegar, quando ele não pode te tocar, quando ele não pode te encarar, ele espera um momento de fragilidade. E geralmente ele costuma atacar quem você mais ama, quem você mais gosta. Ele não consegue pegar você, mas ele sabe que você ama teu filho. Ele diz assim, eu não peguei ele não, mas eu vou tocar no filho dele. Eu vou mexer com a família dele. Quando Davi volta, cadê os meninos? Cadê as mulheres? Não tem ninguém. Todos os bens foram queimados. Quando eles olham que eles não vê a família, porque bem financeiro, irmão, machuca demais perder. Mas quando toca na família, dói mais. Foi 2 pancadas de uma vez, financeira e familiar. Levaram tudo, queimaram tudo e levaram a família. A Bíblia diz, irmãos, se você ler esses 600 homens aqui, os 37 de 2 Samuel 23, esses 600 aqui, aqueles 37 lá estavam aqui. É homem que matava leão. É homem que matava gigante. É homem que entrava no meio de um exército com uma lança e derrubava 300 homens, 800 homens. Mas nesse dia aqui, os valentes, os guerreiros, os fortes, a Bíblia diz que eles só conseguiram fazer uma coisa: levantar a sua voz e chorar, até que neles não houvesse mais força para chorar. Choraram até a força acabar. E foram chorando. Quando eles olharam essas 2 situações, a cidade queimada, os filhos e as mulheres levados, eles choraram, choraram, choraram e perderam a força de chorar. Foram chorando até desfalecer. Aí eles queriam achar um culpado. E para achar um culpado, vamos culpar Davi mesmo. Eles chegaram a falar em apedrejar Davi. Só que a Bíblia diz que nesta hora, as 2 mulheres de Davi também foram levadas. A família de Davi também foi levada. Agora Davi está sofrendo a pressão de ter perdido a sua própria família. Davi está sofrendo a pressão
Porque a cidade está incendiada e Davi está sofrendo a pressão porque ele está querendo ser apedrejado pelo que aconteceu. Alguém está culpando Davi pela invasão. Irmão, não tem nada pior do que você estar sofrendo e alguém ainda diga para você assim: a culpa é sua. Se isso aí está acontecendo, tem culpa. Não era para você ter saído, não era para você ter feito. Você imagina um camarada está na rodovia com o carro, aí ele vira o carro. Ele não premeditou, não foi um suicídio. Aí alguém morre no acidente. Aí alguém chega e diz assim: a culpa é sua. Ele está demolido, ele está destruído emocionalmente. E alguém chega para ele e diz assim: foi você foi imprudente, você não podia ter feito isso. Foi isso que fizeram com Davi. Porque às vezes eles não respeitam sua dor. Tem hora que você está sofrendo e alguém diz: faliu, a culpa é sua. Caiu, a culpa é sua. Quebrou, a culpa é sua. O casamento assim, a culpa é sua. Só que não adianta falar isso com você agora. Você já está machucado. Você já está vivendo uma guerra. Falar isso agora só vai acrescentar a sua dor. Não vai mexer, não vai melhorar em nada. Aí eles falaram em apedrejar Davi. Irmãos, isso aqui que eu vou dizer para os irmãos é debaixo do sangue de Jesus. Tem luta que é tão grande que se você não tiver cuidado, ela te leva à loucura. Ela tira a sua sanidade mental. Davi sofreu uma pressão tão grande que Davi disse: eu não vou aguentar não, só tem um jeito. Eu vou me fortalecer no Senhor, meu Deus. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Derevácia rébria. Deus vai te dar força, mãe. Deus vai te dar força, pai. Deus vai te dar força, empresário. Deus vai te dar força, funcionário. Deus vai te dar força, patrão. Deus vai te dar força. Não, segura a mão levantada que eu vou liberar uma palavra de profecia aqui. Tem gente aqui, pastor Josué, que não sabe o que fazer, como resolver. Você está tão perdido no meio dessa turbulência. Sabe por quê? Porque você estava esperando terminar o ano melhor. Coisas aconteceram nas suas costas, você não viu acontecendo. Foi uma invasão, foi um ataque covarde. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: no meio de tudo isso, não ouviste? Eu sou o Deus do céu, eu não me canso e eu nem me fadigo, mas eu dou força para quem está cansado. Tem alguém cansado? Levanta a mão e receba força para quem dá força. Receba a força de Deus, sabe por quê? Porque os que esperam pelo Senhor, eles terão suas forças renovadas. Quem vai receber força de Deus aqui hoje? Diga glória ao nome de Jesus. Pegue a mão de alguém e diga: se fortaleça no Senhor seu Deus. Se fortaleça em Deus. Corra para Deus. Porque se você não fizer isso, você pode ser apedrejado ou ficar doido. Porque a pressão é grande demais. Davi está sofrendo pressão de todos os lados. Pressão financeira, pressão familiar, pressão espiritual, culpa, medo. E agora, quando Davi se fortalece em Deus, olha a característica, pastor José Gouveia, de quem se fortalece em Deus. Os homens estão lá, tudo chorado, todos chorando, caído no chão, falando em apedrejar Davi. Davi disse assim: chame o sumo sacerdote. Para que, Davi? Uma hora dessa? Um momento desse? Ele disse: você quer que chame um sacerdote? Porque ele disse: eu vou consultar ao Senhor. Deus tem uma resposta para tudo. Chorar é bom, mas só chorar não resolve. Sentir é bom, mas só sentir não adianta. Você não sabe o que você vai fazer? Na hora desse desespero, você vai tomar uma decisão sem consultar a Deus. Vou atrás, não vou, faço o quê? Fico, vou embora. É de Deus, não é de Deus, é para ir, é para ficar, compro, não compro, vendo, não vendo. Meu Deus, o que eu faço? Davi disse: eu não sei. Você consegue ter essa humildade que Davi teve de reconhecer que não sabe o que fazer? Pastor, diante de Deus, eu não sei o que fazer. Não sei. E aí, irmão, o que você vai fazer? Irmão, diante de Deus, não sei. Não sei, eu preciso perguntar para Deus. Eu não sei. E aí, irmã, a senhora vai ficar ou vai embora? Irmão, você acredita? Eu não sei. Não sei. Eu preciso perguntar para Deus. Eu não sei. Estou perdido. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que eu faço. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: não vai, nem venha.
nem faça sem antes consultar a Deus. Talvez o teu coração está fervendo, aconteceu um negócio com você e você diz: eu vou meter o pé, eu estou indo embora, eu vou sair dessa cidade, eu vou sair dessa casa, eu vou sair da igreja, amanhã eu peço as contas, amanhã eu fecho a porta. Peraí, você está fazendo isso baseado num sentimento ou baseado numa direção? Você não pode tomar uma decisão assim de fazer um negócio da tua cabeça, não. Você pode piorar a situação. Está ruim, diga para o teu irmão: está ruim, pode ficar pior. Toma uma decisão maluca para você ver, piora. O Davi disse: o negócio já está feio, o negócio já está ruim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou consultar a Deus. Era uma das maneiras de se consultar a Deus, através do éfode. Aí trouxeram o éfode a Davi, e Davi foi sincero e fez duas perguntas para Deus. Para quem ele fez a pergunta? Não, mais alto, mais forte. Por que ele perguntou para Deus, irmão? Porque nessa hora aqui, se você perguntar para as pessoas, não é que as pessoas são mais, elas vão responder segundo a lógica. Se você perguntar para alguém assim, pastor José, numa hora dessa assim: eu devo perseguir essa tropa? Alguém vai dizer: não, compensa não, irmão, já levou, já foi, já era. Você não vai alcançar, você não sabe nem para onde foram. Você não... E aí, fica em casa. Eu estou sofrendo isso e isso com meu marido. A tua amiga vai dizer na hora para você: mete o pé, vai embora. Agora, é baseado num sentimento ou numa direção? Chegar lá amanhã e pedir as contas é fácil. Mudar de Goiânia é fácil. Tomar uma decisão de ir embora de casa é fácil. Agora, você tem que saber se essa decisão veio de uma orientação divina. Amém? Porque como é que você vai tomar uma decisão? Não, estou indo. Não. Eu vou consultar a Deus. Davi disse assim: eu vou ser tão sincero com Deus hoje, porque eu já perdi a cidade, já levaram a mulher e os meninos. Eu vou perguntar para Deus primeiro: eu perseguirei essa tropa? É uma pergunta. Eu devo perseguir essa tropa? Compensa, Deus? Ser sincero, joga limpo comigo, só vou falar. Compensa perseguir? Compensa eu ir atrás? Vale a pena tentar? Eu devo lutar por isso? Eu devo insistir nisso? Eu devo continuar querendo isso? Isso é para mim? Segunda coisa, eu vou ser sincero para o Senhor: se eu buscar, eu vou alcançar? Porque eu também, Deus, eu vou ser sincero para o Senhor, eu não quero ficar fazendo campanha o ano todo, orando o ano todo, indo para o monte o ano todo, por uma coisa que eu não vou receber. Eu vou ficar buscando uma coisa que o Senhor não vai me dar? Eu vou ficar insistindo em uma coisa que o Senhor não tem para mim? Eu vou buscar. Não, seja sincero, vamos conversar, nós dois aqui, eu e o Senhor. Eu devo ir atrás? Eu não sei nem para onde eles foram. Segunda coisa, eu vou alcançar? Aí o Deus da direção, o Deus da resposta, o Deus da orientação, fala para Davi: persegue, vai atrás, porque de certo alcançarás. Tem mais uma: a tudo libertarás e trarás todos os cativos de volta. Irmãos, olha, eu já vou chegar lá, agora olha para mim. Nós temos que decidir quem a gente vai ouvir. Tem alguém que fez um hino aí muito bonito esses dias, e a letra do hino tem tudo a ver. Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Porque tem hora que eu vou chegar para aquele irmão e dizer: e aí, irmão, vou? Ele vai dizer: vai. Aí eu chego para o outro e pergunto: vou, irmão? Vai não. E aí, irmão, vou? Vai. E eu, vai não. Eu, vou ou não vou? Um concorda, um discorda, um diz que é de Deus, outro diz que é do diabo, um diz que é para ir, outro diz que é para ficar. Irmão, tem hora você tem que ficar só com o que Deus falou. Quem vai ficar com o que Deus falou aqui? Se Deus falar, não vai atrás. Se você for atrás, você vai perder tempo. Agora, se Deus disser vai, de certo alcançarás. Aí o Davi sai. Isso aqui é interessante demais, irmão. O Davi sai, o Davi não sabe onde eles estão e nem sabe para onde eles foram. O Davi pega os 600 homens. Isso aqui para mim é extraordinário. Porque o Davi vai lá falar com 600 homens caídos no chão, irmão. 600 homens desanimados, chorando. O Davi chega, os 600 homens lá, tudo cabisbaixo. Davi diz assim: se levanta. O que foi? Deus acabou de falar comigo.
Deus falou o quê? Para vocês levantar e parar de chorar, porque nós vamos trazer tudo de volta. Nossas mulheres vão voltar, nossos filhos vão voltar, nossas ovelhas vão voltar, nossos bois vão voltar. Nós vamos construir essa cidade de novo. Levanta a tua mão que eu vou liberar uma palavra aqui. Não, levanta bem alto. Não, se eu fosse você, eu levantava, eram as tuas. Deus vai te levar para o meio de um grupo de gente desacreditada. Pode ser sua casa, seu trabalho, sua empresa, sua congregação. Gente que está lá de cabisbaixo, dizendo, eu acho que não vai dar certo não. Eu acho que não tem jeito não. Já levaram. Você vai chegar lá essa semana dizendo, levanta todo mundo. Levanta, levanta, sacode a poeira. Mas que ânimo é esse? Deus falou comigo. Deus falou comigo para a gente perseguir, porque quem persegue alcança. Quem vai atrás consegue. Deus está falando para alguém aqui hoje. Quanto mais tempo você perder, mais longe o inimigo chega com o que é teu. Persegue. Vai atrás. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. O Davi vai. Olha o que Deus faz. Nada é por acaso. É tão verdade que não é por acaso que está na Bíblia. Um amalequita. Na verdade, um egípcio tinha um servo amalequita, ou o amalequita tinha um servo egípcio. O egípcio que tinha um servo amalequita, é isso. O servo amalequita adoeceu. Esse pessoal foi o pessoal que pôs fogo na cidade. Só que no caminho, na hora que eles estão levando a mulher e os meninos, o escravo dele adoece. Fica doente, não consegue acompanhar. O egípcio diz assim, rapaz, joga esse camarada fora. Joga esse camarada fora, joga ele fora aí e vamos embora. Esse camarada vai dar trabalho pra gente. Aí jogaram o camarada fora. Davi está vindo. Ó, que lado eles foram? Meu Deus, será que foi para lá? Será que... E Deus dizendo para Davi, vai Davi, vai, eu vou te dar um mapa. Vai embora. Vai. Sabe por que tem gente que ainda não tem um mapa? Porque não foi. E quem não vai, Deus não dá um mapa. Daqui a pouco Davi vê um homem caído no chão, pastor. Moribundo, caído no chão. Davi disse, ei rapaz, tem um homem caído ali, vai lá ver o que é. O que você está fazendo aí? Estou doente, rapaz, estou quase morrendo. Eu sou amalequita, sou servo de um egípcio. Eu adoeci, meu filho me jogou fora. Rapaz, vocês estão vindo de onde? Ele sem saber quem era Davi. Não é porque nós botamos fogo numa cidade ali. Sequestramos todo mundo, mas eu adoeci. O meu chefe me jogou fora e foram. Deus falou para Davi, acabei de ligar o GPS. Eu estou te entregando o mapa na sua mão. Esse homem sabe para onde levar sua mulher, suas crianças e seu gado. Levanta comigo assim a mão direita. Levanta a mão direita. Você acredita que antes de terminar esse ano, Deus vai colocar o mapa no caminho? Você vai chegar exatamente onde precisa chegar. Você vai chegar na porta que você precisa chegar. Você vai chegar na conexão que você precisa chegar. Porque Deus está criando uma maneira de no meio do caminho te dar um endereço. Quem acredita que hoje Deus está dando endereço aqui? Quem crê nisso? Você não vai só correr atrás não, irmão. Porque correr você pode correr para qualquer lado. Você vai correr na direção certa. Você vai bater na porta certa. Você vai fazer as conexões corretas. O Davi pega o homem, dá comida para ele. Aí dá comida para o homem. Dá água também. Aí deu. O homem ficou bom. Na hora que o homem melhora, ele diz, agora o senhor vai me matar, porque não é, a cidade era de vocês. Davi disse, não vou te matar não, eu vou rasgar o mapa. Se eu te matar, eu estou quebrando o GPS. Véio. Se eu te matar, eu estou matando o Waze. Não, você vai me levar onde a minha família está. Você vai me levar. Para que lado eles foram? O homem disse assim, o caminho eu sei. É ali, ó. Irmão, Deus vai te dar uma direção tão precisa. Quem crê nisso? Tem gente aqui que está assim, ó. Deus vai te dar uma direção tão precisa, tão específica, que não vai ficar dúvida nenhuma no coração. Você vai ter certeza que está fazendo a coisa certa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmãos, eu orei mais de um ano com a minha esposa para mudar para Goiânia. Mais de um ano. A mudança, ela me apavora um pouco. Todo tipo de mudança. Eu acho que é ruim mudar. A gente fica com medo. É tudo novo, é tudo diferente. E eu estou orando com a minha esposa, pedindo a Deus sinais. Eu não sei se tem irmão aqui assim, mas eu acredito que tem. Eu sou daquele ainda, irmão, que eu acredito piamente que Deus fala tudo.
tudo. Se é para mudar, se não é para ir. Eu sou daqueles crentes que ainda abro a Bíblia para ler um versículo assim, ó. Abro. A Bíblia não é a palavra de Deus, não? Eu vou ler um versículo aqui agora, abra aqui, ó. Eu sou daqueles ainda que acredito que Deus usa a boca de alguém com uma profecia para responder. E eu estou orando. Um dia eu estou saindo de uma igreja em São Caetano do Sul. O pastor disse para mim assim: pastor, eu estava passando uma temporada em Minas Gerais, porque eu morei mais de 20 anos em São Paulo. Esse pastor disse para mim assim: Deus está tirando o senhor do sudeste e está te levando para o centro-oeste do país. Ele disse: opa, a Goiânia está lá, ué. Eu estou achando que esse negócio é de Deus. Mas eu fiz igual o Gideão. Eu pus o velo seco, para Deus molhar o velo e deixar a terra molhada. Eu falei: ô Deus, agora eu sei que o senhor já falou, mas só podia falar de novo, porque eu ainda estou com medo ainda. Um amigo meu, chamado Francisco, me ligou um dia e disse assim: Moisés, você vai mudar daí de onde você está. Você vai mudar para uma outra cidade. Essa cidade não é São Paulo, nem é Minas Gerais. É uma outra cidade, é fora daqui. E Deus vai confirmar o que eu estou te falando quando você estiver no 10º andar de um prédio olhando pela janela. Um dos meus melhores amigos aqui é o pastor Henrique César. Eu conheci ele há muitos anos. Conheci primeiro o pastor Orlando Júnior. E o Henrique disse para mim: não, eu consigo aqui um apartamento mobiliado, você mora um ano aqui, experimenta a cidade, sente a cidade, vê se vai dar certo, vê se é isso mesmo que você quer, vê se você vai querer mesmo. Depois de um ano você decide o que faz. Só que quando eu estava para vir, aparece um pastor daqui de Goiânia, que estava indo embora para o sul vendendo o apartamento dele. Eu estou vendendo o ágio do meu apartamento. Você não quer comprar? Não. Eu falei: rapaz, eu não sei, eu estou ainda indo com o coração meio assim e tal. Não, vem aqui pelo menos ver. Aí eu chamei o deputado, falei: ô deputado, vamos lá comigo, eu não conheço nada aqui. Aí ele me levou lá no bairro onde era. O bairro é assim, não é um bairro ruim de morar, não sei o quê, não sei o quê. E nós fomos conversando, entrando no elevador, não vi nada, eu nem olhei para a mão dele. Ele apertou o andar lá, subiu, chegou lá, ele me mostrou o apartamento. Aqui é assim, o quarto é aqui, a cozinha é aqui, tal. Vem cá para o senhor ver que vista bonita. Aí me levou na janela. Falei: rapaz, que vista bonita, gostei. Nós estamos em que andar? Ele falou: estamos no 10º. Eu pensei dentro de mim: agora a certeza chegou. Você pode ficar tranquilo, irmão, que nem o curso errado você vai fazer, nem relacionar com gente errada você não deve. Não, Deus vai te dar uma direção clara. Levanta a mão quem acredita em resposta específica de Deus. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: eu vou te dar uma resposta tão clara que você só vai para o endereço errado se você não seguir o GPS. Porque o GPS está ligado. Diga para o teu irmão: o GPS de Deus está ligado na tua vida. Deus vai fazer com você de forma tão evidente. Esquerda, direita. Você vai tentar entrar no lugar, Deus vai dizer: aí não. E ali? Ali entra. E aqui? Não faça. E aqui? Compra. E aqui, Deus? Entra. E aqui? Não faz. Deus vai começar a dirigir seus passos de uma forma que você vai perder tempo. Você vai parar de perder tempo errando e batendo em portas erradas, entrando em relacionamentos errados, se conectando com pessoas erradas. Deus colocou o homem certo no caminho do Davi e disse assim: ele é o mapa. Aí a Bíblia diz que eles caminharam a noite inteira. E ao amanhecer, eles encontraram o exército que estava levando seus filhos, suas filhas e suas esposas. A Bíblia diz que o ataque do exército de Davi, pastor, foi tão pesado em cima daquele exército. Está escrito que não sobrou nem um homem. Eliminou todos. Só que o mesmo texto diz que as mulheres e os filhos foram levados, mas a ninguém mataram. Deus preservou tudo vivo. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo que o que é seu vai voltar. O que é seu não vai ficar na mão do inimigo. Levanta a mão que isso é uma profecia.
Deus vai tirar teu filho da mão do sequestrador que sequestrou ele nesse mundo para o vício. Deus vai tirar o que é teu financeiramente, que alguém está pegando, burlando, tomando, tirando. Deus está dizendo, é um tempo de devolução. Quem acredita aqui que é um tempo de devolução? Diga glórias ao nome de Jesus. Eles chegam lá, destrói todo o exército. E agora, o primeiro momento é o mais maravilhoso. Porque eles nem olham para as ovelhas, para o gado. O primeiro momento é abraçar os filhos. É abraçar as esposas. Está bem, está íntegra. E aí? Estou bem, graças a Deus. Que susto. Irmão, você vai ter uma sensação tão boa. Você vai ter uma sensação tão gostosa. Quando você abraçar teu filho assim e dizer, ô Jesus, obrigado. Obrigado pelo livramento, Jesus. Que você abraçar a tua família na sala e vai dizer, graças a Deus. Deus guardou. Deus está dizendo assim, o que é teu não vai ficar na mão dos sequestradores. Quem acredita que o inimigo vai tirar as mãos daquilo que é seu, inclusive da sua família, inclusive dos seus filhos, inclusive do teu matrimônio? Tire as mãos, é nosso. Aí eles recuperam as mulheres, recuperam as crianças. Está todo mundo morto. Existia uma coisa chamada despojo. Morreu o exército adversário, aí trazia o despojo. Só que agora o despojo é duplo, porque é o despojo que eles levaram e o que eles tinham. Aí a Bíblia diz que agora os 600 homens voltam trazendo tudo de novo. Sabe por quê? Porque Deus não vai resolver só o problema familiar. Deus vai também resolver o financeiro, porque tem que levantar Ziclag de novo. Tem que reconstruir a cidade. Davi precisa de uma casa, Davi precisa de uma tenda. Os outros homens precisam de uma tenda também. Foi tudo queimado. Deus vai começar pelo principal. Deus vai começar pelo espiritual te dando direção. Pelo espiritual te dando força. Pelo espiritual te dando renovo. Pelo espiritual te enchendo do Espírito Santo. Pelo espiritual te dando fé. Quando o teu espiritual estiver resolvido, Deus vai dizer, agora eu vou resolver tudo. Mas agora eu vou resolver o problema da tua casa. Eu vou ajustar a tua vida com seus filhos, com a sua família. Eu vou tirar a tua família da mão de quem a sequestrou, de quem a levou. Quando você estiver feliz da vida comemorando com a família, Deus vai dizer assim, não é só isso não. Agora eu vou te dar dinheiro para construir sua cidade, porque eles queimaram sua cidade. Levaram o que é seu, mas eu vou devolver. Levaram o que é seu, mas eu vou restituir. A sua Ziclag será levantada novamente. Levanta as tuas mãos e receba esta palavra. Tem um despojo te esperando. Deus está dizendo assim, eu vou devolver, mas eu não vou devolver só o que tiraram não. Eu vou devolver com juro e correção monetária. Eu vou devolver para você o que tiraram e vou devolver ainda, eu vou compensar o tempo que você ficou sem aquilo que te tiraram. Porque Deus está restituindo hoje o espiritual, o familiar e o financeiro. Tem quem creia nisso? Diga glória a Deus. Fica de pé comigo, por favor. Pastor, por que o senhor vai parar de pregar? Porque a mensagem acabou. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Geralmente quando nós sofremos um ataque, se nós não consultarmos a Deus, nós tomamos nossas próprias decisões. Eu vou falar algo aqui em 2 minutos para vocês. E o que eu vou te falar aqui é tão sério que você deveria escrever isso depois. Tem pessoas insistindo, pastor Josué, com aquilo que Deus não tem para elas. E tem outros desistindo daquilo que Deus não queria que elas perdessem. Tem gente que está desistindo e não é para desistir. E tem gente insistindo e não era para insistir. Porque ele está tomando essas decisões baseadas no acontecimento. Ele está tomando essa decisão baseada na invasão, no sequestro, no incêndio. Esse nível de ansiedade que a gente está vivendo, esse nível de estresse que nós estamos vivendo, está fazendo com que decisões erradas sejam tomadas. Nós estamos chorando muito. E nesse choro, nesse desespero, a gente esquece de consultar Deus. Vai lá e faz. Vai lá e vai. Vai lá e resolve. E quando você vê, o problema aumentou. O problema não resolveu.
Talvez você está aqui hoje dizendo: por que você não tem essa mesma conversa que Davi teve com Deus? Deus, seja sincero comigo, eu devo ir atrás. Vai valer a pena? Eu só quero saber de uma coisa: eu vou alcançar, eu vou conseguir. Eu não vou ficar nadando para morrer na... Deus, eu estou sendo sincero com o Senhor. Eu não quero nadar e morrer na praia, não. Eu quero saber se eu devo ir, porque eu quero voltar com resultado. O ano de 2006 não vai ser o pior ano da sua vida, não. Não vai ser. Porque o ano de 2026 nós vamos estar na direção de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Jesus. No ano de 2026 nós vamos errar menos. No ano de 2026 nós vamos tomar menos decisões precipitadas, erradas, por impulso, porque nós vamos consultar a Deus para tudo. Nós vamos voltar a ser aqueles crentes antigos, novo convertido, pastor, que fazia, irmãos, eu lembro, você também deve lembrar disso. A pessoa ia fechar um negócio, um negócio que para nós é uma besteira, trocar um carro no outro, um lote no outro. Aí o crente ia falar para o outro assim: ó, senhor, espera, que eu vou ter que orar primeiro. Vou ter que orar, porque mais orar, não, eu vou ter que orar, porque eu preciso saber se Deus está nisso. Aí daqui a pouco ele voltava e dizia: negócio de fechar, Deus falou. Senão ele chegava e dizia: ó, vou fechar não. Irmão, a gente ficou tão inteligente, a gente ficou tão sabido, que a gente não pergunta a Deus mais nada. Por que você acha que tem tanto problema com relacionamento na igreja? Porque as pessoas entram em relacionamento sem perguntar nada para Deus. Por que você acha que tem tanto fim de matrimônio na igreja? Porque a pessoa sai de casa: não, eu tenho razão. Não, irmão, quando Deus dá direção, não tem negócio de razão, não. É Deus que tem que falar: fica ou sai. É Deus que tem que dizer para você: vai ou fica, é ou não é. Não, a gente vai basear em razão, em sentimento. A gente vai consultar pessoas. O meu psicólogo falou, meu advogado falou comigo: não adianta, seu advogado pode falar, seu médico pode falar. Eu quero saber o que Deus falou. Só que a gente não está tão crente para isso, mas não. A gente está inteligente, mas não, pastor. É uma lógica. Não, nós não vivemos por lógica. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por direção. Tem um testemunho que eu conto, e geralmente eu só conto ele quando minha esposa não está. Conto longe dela, né? E peço para os irmãos cortar a filmagem. Antes de namorar com a minha esposa, eu fui noivo. E eu apressei assim para casar rápido. Eu vou casar. E a moça não queria respeitar Deus no relacionamento. E quando foi um dia, ela armou uma armadilha para mim. Eu fiquei muito triste com o que ela fez. E eu parecia que no relacionamento eu gostava muito mais dela do que ela de mim. Mas eu fui orar, porque até então eu só tinha na cabeça o que eu queria. Quando eu fui orar, Deus falou: não, eu não tenho isso para você não. Eu disse: aí não, Deus, aí só me quebra. Tudo preparado, eu planejei tudo. Eu disse: se você quiser fazer, pode fazer, não tem isso para você, para a vida não. Vai dar errado. Humildemente procurei a moça, tirei a aliança, entreguei para ela e falei: olha, desejo toda a felicidade do mundo para você, mas você não será minha esposa. Ela falou: por quê? Porque Deus falou comigo. E se Deus falou comigo, eu não posso gostar mais de você do que de Deus. Eu não posso gostar mais de você do que a direção divina. Se Deus está dizendo que vai dar errado, é porque vai dar errado. Se Deus está dizendo que não vai dar certo, é porque eu vou morrer sem Ele. Você não vive sem Deus, irmão. Você não vive sem Deus. Você já fez tanta besteira na vida, está vivo até hoje. Você já tomou tanta decisão errada na vida, está vivo até hoje. Você tem que tirar o teu coração da frente e pôr Deus na frente. Quem entende isso? Diga glória a Deus. Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus vai te dar uma direção, uma resposta e uma restituição. Nós vamos entrar 2026 na direção de Deus. Dia 1º de janeiro nós já vamos saber o que Deus quer de nós. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então nós vamos orar agora.
Só que essa oração vai ser uma oração. O grupo de louvor vai cantar agora a parte de uma canção também. Nós vamos fazer uma oração de quem é menos sabido. Quem é sabido demais não consegue fazer essa oração, não, porque ele já sabe o que vai fazer. É ou não é? Não, já estou decidido já, pastor. Eu sei o que eu vou fazer. Eu estudei, eu li, eu fiz uma pesquisa, eu li uma matéria. Um especialista me falou. Então beleza. Então você não precisa consultar Deus. Você já está liberado. Agora, se você é um crente fraco que não dá conta, você não dá conta, pastor, eu não dou conta. Não sei não. Vou ser sincero com o Senhor. Eu até que tenho assim um pouquinho de sabedoria, um pouquinho inteligente, mas eu não sei fazer não. Eu preciso que Deus me ajude. Eu preciso que Deus fale comigo, porque se eu for olhar para a circunstância, eu tomo uma decisão por minha conta mesmo. Nós vamos fazer uma oração hoje perguntando a Deus: Deus, eu devo ir, eu vou alcançar, Senhor. Jesus, o projeto está aqui prontinho, é para fazer isso mesmo. O Senhor tem isso para a minha vida. Deus, a minha decisão já está tomada, mas eu preciso da sua. Se o Senhor quiser anular a minha agora, pode anular. Eu quero andar na tua direção, Senhor. Eu quero viver os teus propósitos. Eu quero viver a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Levante comigo as duas mãos aos céus. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui esta noite, Pai, para dizer para o Senhor que eu não sei. De verdade, Jesus, eu não sei. Eu preciso que o Senhor fale comigo. A tua filha está pedindo a mesma coisa. O teu filho está pedindo a mesma coisa. Eles precisam de uma resposta clara. Nossa cabeça está cheia de dúvida, de incerteza, de medo, de pavores. Senhor, alguns de nós estamos aqui que nós não sabemos nem se é para a direita, nem se é para a esquerda. Alguns de nós aqui, sendo teu servo, nós não sabemos se é para ir ou para ficar. Se é do Senhor, se não é do Senhor. Se o Senhor está nisso, se o Senhor não está nisso. Mas nós temos humildade para pedir do Senhor uma direção. Dê uma direção para a tua igreja. Dê uma direção para o teu povo. Porque nós vamos ter restituição espiritual, familiar e financeira. Com as mãos levantadas aos céus, nós vamos ouvir uma parte dessa canção. E você vai abraçar pelo menos 3 irmãos e vai dizer para ele: tem restituição espiritual, tem restituição familiar e tem restituição financeira para a tua vida. Você consegue dizer isso para alguém? Pelo menos cumprimentá-lo, pelo menos tocar no ombro dele e dizer: Deus vai te... Quem vai andar na direção de Deus, diga glória a Jesus. Tem uma direção de Deus chegando. Tem uma resposta de Deus chegando. Talvez entrou alguém aqui hoje dizendo: pastor, eu por não ouvir a Deus quebrei tanta cara. Por não ouvir a Deus, eu caí, eu fracassei, eu enfraqueci. Por falta de ouvir a direção de Deus, eu acabei entrando por caminhos errôneos, errados. Mas essa noite, entendendo isso, eu quero achar o rumo. Eu quero achar o caminho.
Eu quero que Deus me mostre, eu quero que Deus me fale. Eu quero sair desse estado de desorientado. Eu quero voltar para Jesus. Quero voltar para Cristo. Eu não quero que Deus me restitua só o financeiro, não. Eu quero que Deus me restitua a paz. Eu quero que Deus me restitua a alegria da salvação. Tem alguém entre nós que deseja voltar para Jesus hoje? Pastor, eu preciso voltar essa voz, ouvir essa voz. Eu preciso achar o rumo novamente. Eu perdi o rumo. Mas Deus essa noite está te dando um mapa. Se você quiser, Ele liga o GPS hoje. Ele vai aplanar os caminhos e vai te guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu próprio nome.